Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rodinick passando para a nossa conversa da semana. E o tema que eu trago para vocês hoje é um tema bem interessante, foi solicitação de pais, que é o ato de bater nas crianças. Vamos conversar sobre isso então, gente? Vem comigo para discutir esse assunto muito interessante que a gente traz hoje. Gente, quando a gente fala em bater na criança, a gente está falando de bater, independente de ser uma palmada, que muitas vezes vira uma surra intensa. Se é o ato de agredir fisicamente, ele pode ser desse tamanho quanto desse tamanho, ele pode ter a intensidade que for, bateu, não interessa, bateu. Então o que acontece? O que gera na criança, o que acontece com a criança com o cérebrozinho dessa criança, quando ela leva uma palmada, quando ela leva uma surra, quando ela é agredida fisicamente pelo ato de bater, tá? Muito importante a gente pensar na seguinte situação antes da gente começar a nossa reflexão. E vocês vão me dizer exatamente isso porque eu sei. Nossa, na nossa época a gente apanhava, a gente apanhou um monte e a gente tá vivo, tá tudo bem. A minha pergunta é, está tudo bem mesmo? Até que ponto está tudo bem? Por que está tudo bem? Qual era a tua geração? O que fez com que hoje estivesse tudo bem? A palmada? Acredito que não. Eram outras épocas, outras gerações, outra exigência, outra forma de cobrança, menos estímulos externos, menos tecnologia e a gente era sim mais limitado em relação ao acesso de algumas informações. Então não compare o ato de você, enquanto pai, enquanto mãe, vovó, tio, tia, ter apanhado e hoje estar tudo bem com a criança de hoje, do século 21, e a criança que hoje tem acesso a inúmeras situações, inúmeras informações e que muitas vezes nos dão um baile nas informações para a gente conseguir ter um diálogo adequado com elas. Né? São crianças mais questionadoras, que se posicionam de uma maneira diferente na sociedade e que sim, por vezes, uma, duas, três vezes, acontece de a gente estar estressado, estar no limite, de ter falado, de ter combinado, de ter dado regras e a criança não demonstrar a obediência que você, enquanto pai, enquanto mãe querem, não é o que ela quer, mas você precisa da obediência da criança, porque para você, enquanto pai, parece que você tem controle da situação. Quando você perde esse controle, eu perco o controle também e com isso eu acabo agredindo a criança, né? Seja com uma, duas, três, inúmeras palmadas ou uma baita de uma surra. O ato de bater na criança gera no cérebrozinho dela, primeira situação que a gente tem aqui, tá? A dor física. Vocês sabem que a dor física ela é horrível, independente se eu sou criança, adolescente, jovem, adulto, a dor física não é boa de sentir, tá? E tem crianças que não sabem lidar com a dor, ou seja, quando dói alguma coisa, a revolta é muito maior, a irritabilidade é muito maior. Então, lidar com a dor não é algo que a criança sabe. Então, eu já causei um novo conflito. Eu bati, causei a dor, já gerei um terceiro conflito. Ela saber lidar com a dor. Ah, mas ela tem que aprender. Você já ensinou? Essa é a minha pergunta. Então, assim, outra situação. Quando você comete o ato repetitivo de bater, a longo prazo, bater perde o efeito, né? Aí, ao invés de eu dar uma palmada que antes dava super certo, de eu dar duas palmadas que antes dava super certo, eu tô surrando, porque a palmada não resolve, porque a longo prazo perdeu totalmente seu efeito, então eu começo a surrar. Os danos emocionais que a palmada causa, que o bater causa, são duradouros, tá? Então, muitos de nós, às vezes, agora na vida adulta, não percebemos. E realmente tá tudo bem, a gente apanhou e tá tudo bem. Mas será que os danos emocionais, os traumas psíquicos emocionais, de fundos emocionais estão resolvidos? Será que está tudo bem? Porque isso é duradouro e o prejuízo disso é a longo prazo. E para ser resolvido não é uma questão rápida, mas sim de tempo. Quanto mais a criança apanha, mais ela entende que aquilo gera a raiva, gera o medo, gera a mágoa, que são emoções e emoções são abstratas e que por vezes a criança não está preparada para lidar com as emoções. Então o que ela começa a fazer? Mentir, enganar, omitir para fugir da cena do bater.
né? Porque ela já sabe que a probabilidade disso acontecer existe. Outra situação, a criança que apanha com frequência, ela vai reproduzir o ato. Piaget já dizia muito isso para nós, né? Nas nossas teorias. Ela vai reproduzir esse ato. Ela pode sim se tornar uma criança agressiva, ela pode querer resolver desta forma. Quando eu apanho, qual é o sentimento? Eu paguei a minha dívida, eu cometi alguma coisa errada, eu apanhei, eu paguei a minha dívida com meu pai. Eu não devo mais nada, tamo kits, porque agora eu tô com a minha dor e vou ficar aqui com ela. O que me dá a entender? Tem crianças que entendem que amanhã eu posso causar um novo problema, porque aquela dívida de ontem já tá paga, eu já apanhei mesmo. Então agora a gente faz uma nova dívida, né? A gente causa uma nova situação. Então não tem benefício nenhum em bater. Não tem, não se comprova que o ato de bater traz algum benefício para essa criança. A criança que apanha também, o que ela entende? Que para pai ou para mãe que surram, ela não tem valor. Qual é o valor? Né? Porque a dor física ela é muito triste, gente, né? Qual é o valor daquela criança que está apanhando? Então, na cabecinha dela, ela perdeu o valor para os pais. E quando se perde o valor, o que eu faço? Ou eu confronto para eu ter um conflito maior, para eu ter atenção e voltarem a me valorizar, ou eu me anular, ficar introspectiva e ficar com a minha dor. Porque eu não sei o que fazer com ela mesma, então eu vou crescendo com aquela dor. E isso é que gera o trauma. Então assim, gente, o ato de bater, o ato de ser agressivo com o filho, de bater, de dar uma palmada, duas ou várias, ou uma surra, não interessa. Eu já falei no início do vídeo, é bater. Ele tem que ser repensado, ele tem que ser revisto. Mas eu já conversei, eu já fiz de tudo, eu já combinei, eu já dei as regras, não funciona, nada funciona. Qual é a causa do nada funciona? O que acontece para nada funcionar? É isso que a gente precisa pensar enquanto pais, tá? Será que bater resolve mesmo e amanhã depois vai ficar tudo bem? Quantos filhos se distanciam do pai, quantos filhos se distanciam da mãe, porque não tem a coragem, às vezes, de mostrar um boletim, de falar de um amigo, de coisas simples do dia a dia, de um brinquedo, de uma atividade, porque assim, o bater, ele causa uma mágoa e ele afasta. E quando ele afasta, eu perco credibilidade. E quando isso acontece, eu entendo que aquele vínculo afetivo, ele vai se perdendo no meio do caminho, né? Porque não tem diálogo, não tem conversa, mas eu já pedi, tá? Pedir, dar regras, fazer combinados, é dialogar. De que forma você tá fazendo isso? E aí eu volto num vídeo que já tá lá no nosso canal, que é sobre a comunicação não agressiva, em você tratar o seu filho de uma forma afetiva, com um discurso afetivo, para que a gente nem chegue no ato de bater. Porque com a criança sim a gente consegue negociar. Só que você precisa saber como fazer isso, de que forma fazer isso e quando fazer isso. Gente, é um vídeo que daria pra gente ficar falando muita coisa sobre bater, porque é uma forma de agressão sim, né? Muitos pais disseram assim, Vanessa, mas você tá sempre do lado da criança. E sempre vou estar, sempre. Porque nós estamos falando de um ser humaninho indefeso e que muitas vezes precisa de uma orientação, precisa de um apoio, de uma ajuda clínica, de um olhar diferenciado e que fica à mercê de situações desnecessárias que não vão trazer benefício nenhum para a vida dela. Então, sim, eu vou ficar do lado das crianças, sim, mas eu estou super à disposição para orientar os pais, os cuidadores, os responsáveis. Nos procurem que nós juntos podemos crescer e nos informar para não precisar chegar ao ponto de bater na criança, tá bom, gente? Fica a dica, curtam nossos vídeos, nos sigam nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!